Fala galera, Paulo Gentil na área, tudo bom com vocês? Olha só pessoal, eu sempre deixo no começo do vídeo, né, aí, ou ali, ou aqui, sempre fica essa confusão, o meu currículo, quem eu sou, né, sou formado em Educação Física, e aí de vez em quando a galera me pergunta, mas o que você conhece da área? Ó, tá rolando aí o meu currículo no Lattes, né, são mais de 200 artigos científicos publicados. E aí eu acho que não dá pra você ser pesquisador, publicar artigo e não se comunicar com o público, né? Poxa, se eu tive o benefício, a bênção, né, de ter saído de uma favela e feito doutorado, eu acho que é minha obrigação compartilhar conhecimento. E uma das coisas que eu faço é comentar sobre algumas bobagens que são feitas por aí. Por exemplo, eu vi agora, né, um vídeo de um rapaz fortão aí, inclusive ele já apareceu por aqui, passando um sissy squat ridículo. E aí, esse rapaz estava fazendo supino com 140 quilos, supino com halteres. E eu queria que vocês dessem uma olhada nesse supino e já já a gente conversa sobre ele. Olha só que coisa linda, né, pessoal? Olha aí, olha aí. É, contamos aí um total de aproximadamente 0 repetições. Mas vamos lá, pessoal. Eu já peço para vocês deixarem um like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar as notificações também é importante para vocês serem informados de tudo que eu posto por aqui. Vamos que vamos. Eu já vou rindo, né, pessoal? Já vou rindo. Olha, eu sou professor, eu escrevi um livro de hipertrofia, né, chamado Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, e eu também tenho um canal de aulas chamado Nerdflix. Tanto para vocês adquirirem meu livro, quanto para vocês assinarem o Nerdflix, eu deixo o link no perfil e também vai aparecendo, né, o linkzinho no card. Mas uma coisa que a gente precisa entender muito bem é que o músculo responde a estímulos externos por meio de sinalizações internas. Então o que acontece? Você dá um ambiente, dá um estímulo, que pode ser uma carga, pode ser um hormônio, né? Pode ser a elevação de hormônio, qualquer coisa. Esse estímulo acontece fora da sua célula e dentro da sua célula você tem sinalizações. Então, na verdade, a sua célula não tem um olhinho do lado de fora para saber o peso que você está pegando, para saber nada. A sua célula, ela interpreta algo que acontece fora dela e gera as adaptações de acordo com sinalizações internas. Então, no meu livro de hipertrofia e também nas aulas que eu tenho no Nerdflix, eu explico didaticamente que você pode gerar hipertrofia seguindo dois caminhos. Um caminho, ele dá preferência para o estresse metabólico, para as alterações de osmolaridade, para as alterações de metabólitos, né? Então você não precisa de muita carga. Essa via que eu convencionei didaticamente chamar de métodos metabólicos, ela é reconhecida em tudo que é pesquisa e esse nome foi o nome que eu criei para ficar mais didático, né? Então, por essa via dos treinos metabólicos, você não precisa de muita carga. Mas aí você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, você precisa ter um tempo sob tensão relativamente alto, né? Sugere que seja bom ele ser maior do que 30 segundos, 40 segundos. Você tem que ter contrações contínuas e uma série de outras coisas. Mas existe também a via que dá preferência para os estímulos mecânicos, que é o que eu chamo de treinos tensionais. Por quê? Porque a tensão que você vai fazer no seu músculo, a tensão que você vai impor nas suas fibras, o estresse mecânico, ele é quem vai ser o principal sinalizador da hipertrofia. Agora entenda que eu estou falando a tensão. Eu não estou falando que é a microlesão, porque a microlesão é um efeito colateral dessa tensão. Depois vocês olham o videozinho que eu explico isso direitinho, tá bom? Mas aí, quando você pensa em gerar tensão, existem muitas coisas que você precisa observar. Por exemplo, existem estudos sugerindo que tem um tempo sob tensão que o músculo deve ser exposto para que ele entenda que ele precisa crescer. Porque se o músculo for exposto à tensão mecânica por um período muito curto, ele não vai entender que ele precisa hipertrofiar.
Ele vai entender, na verdade, que ele pode coordenar suas fibras para produzir mais força sem necessariamente ter um maior tamanho. Isso é o que acontece, por exemplo, nos treinos de levantadores de peso. O cara faz poucas repetições, o cara faz exercícios curtos que não chegam à fadiga e dá grandes intervalos, porque aí ele não tem um tempo sob tensão alto e o músculo não necessariamente vai ter a melhor hipertrofia de todas. Não tem receita de bolo sobre isso, mas se convencionou dizer que 20 segundos sob tensão seria razoável. Outra coisa que você precisa entender é que ter uma alta carga não necessariamente significa que você está gerando a maior tensão que você poderia. Por exemplo, tem um estudo mostrando, um estudo de pesquisadores japoneses, esse estudo aí ele é muito bacana, que o que ele fez? Ele colocou pessoas para fazerem um exercício de bíceps encurtado em um braço e o outro fazia alongado. O que acontece? Quando você faz o exercício encurtado, você consegue produzir muito mais força, você consegue usar muito mais carga. Quando você faz o exercício alongado, a carga é menor. Então, que muita gente pode pensar, então vale a pena eu fazer o exercício curtinho para encher de peso, já que é para gerar tensão mecânica. Não vale a pena. A não ser que você queira ser burro de carga, porque se você estiver pensando no que acontece com o seu músculo, esse estudo de pesquisadores japoneses, ele mostra que, apesar de usar cargas menores, o exercício na posição alongada gera muito mais estresse mecânico. E aí, gente, olha o que acontece nessa porcaria desse meio supino aí que a gente está vendo. O cara vai fazer com que o seu cotovelo mal chegue aos 90 graus, então, putz grila, ele parou por aqui e o peitoral, ele basicamente não desce o cotovelo abaixo da linha do corpo, ou seja, ele fica quase nos 180 graus. Então ele basicamente não está fazendo a melhor parte do estresse mecânico que ele poderia. Então o que ele deveria fazer? Ele deveria diminuir a carga e aproveitar a amplitude. Pô, um melhor motivo pelo qual você vai fazer um supino com halteres é aproveitar a amplitude, aí o Zé Mané enche de peso e não tem amplitude. A outra coisa muito importante que vocês precisam entender é que outro estudo interessante, ele avaliou a mecanotransdução. O que é a mecanotransdução? É o quanto você tem de sinalização fisiológica a partir de uma determinada carga. E conforme vocês estão vendo nesse gráfico, a mecanotransdução nas ações excêntricas, ela é muito maior do que na ação isométrica e concêntrica. Então o que você tem que fazer se você quer gerar um maior estresse mecânico? Você vai colocar uma carga grande, você vai colocar uma amplitude completa e você vai enfatizar a ação excêntrica. Aí, gente, você vai ver uma coisa muito interessante. Eu vou colocar em câmera lenta para vocês verem o tempo que esse maluco leva para fazer cada repetição. Olha lá, vamos lá, concêntrica. Excêntrica. Hélio. 70, concêntrica de novo. Excêntrica. Vocês estão percebendo que o maluco, ele leva 70 centésimos, não leva nem um segundo para subir o peso, e ele mal leva um segundo para descer o peso. O que esse cara está fazendo na fase excêntrica? Nada. Esse cara está fazendo um movimento rápido. Aí a gente volta para o primeiro ponto que eu falei de tempo sob tensão. Cada repetição desse maluco aí vai levar o quê? Nem 2 segundos. Então, se ele quiser passar de 20 segundos, esse cara vai ter que ficar aí pelo menos 10 repetições. E, se é pra você fazer 10 repetições, para que você tá enchendo de peso? Bota uma carga leve e faz esse negócio direito, controla essa velocidade, controla a amplitude. Então, você tá percebendo que isso não tem lógica nenhuma. Você chega e me fala assim, esse cara tá pegando 140 no supino com halteres. Beleza, mas tá fazendo uma bosta de treino. Tá? Um tempo sob tensão ruim, amplitude de movimento ruim, controle de velocidade ruim. Aí a gente vai num outro ponto que é chocante, Eu falei do meu livro, eu tenho aula no Nerdflix em que eu falo sobre métodos de treinamento. Eu falo, para que serve o drop set, a repetição forçada, pausa e descanso. E eu também falo isso aqui no capítulo 4 do meu livro. E um dos métodos, que você usa para trazer mais tensão mecânica é o que a gente chama de repetição forçada. Você tem aproximadamente 60% a mais de força
na excêntrica do que na concêntrica. Por isso, quando você não consegue subir uma carga, você ainda consegue descê-la, o que é muito bom, né? Para sua adaptação, senão se levantava um objeto ele caía na sua cabeça. Mas aí é para sua sobrevivência, né? Nem para sua adaptação. E aí o que a gente pode fazer? Quando você fadigar na concêntrica, alguém pode te auxiliar a vencer a concêntrica para que você continue trazendo estímulo mecânico nas ações excêntricas. Beleza, mas é quando você fadigar. E o que tá acontecendo nesse exercício aí? Pô, o tio Chico, velho, ele tá com a mão no cotovelo do cara o tempo inteiro. Então você vai perceber que, na verdade, o maluco tá fazendo exercício com ele. Eu tenho pânico disso. Ah, quando você pega no supino 140, não, mas eu pego um pouco e o tio Chico pega outro pouco. Pô, com um maluco me ajudando assim, eu vou pegar um monte de peso, mas porque o cara fez o exercício pra mim, caramba. Então qual o sentido de você botar alguém pra te ajudar se você não consegue nem controlar a descida da porcaria do peso? Não faz nenhum sentido, pessoal. Então essa é mais uma dessas grandes invenções marombas em que o cara faz um exercício cheio de peso, mas a quantidade é absurda, mas a qualidade é ridiculamente ruim. Pode não gostar? Problema, mas isso é a ciência. Eu citei estudos, eu citei o que a ciência realmente diz. Agora, se você acha que o cara é grande, né, porque ele fez o exercício desse jeito, meu jovem, eu sinto te informar, mas é muito improvável. A única coisa que de repente tá valendo aí, né, é que você tá treinando duas pessoas ao mesmo tempo. Um faz um pouquinho de bíceps, que também é ruim, né, em amplitude pequena e sem velocidade, e o outro faz um pouquinho de peito. Então é o treino da broderagem, né? Mas mesmo assim, seria uma porcaria para os dois. Entendido isso? Sem chororô? E outra coisa importante, se você quer ajudar a apoiar o meu trabalho, né, um cientista que está aqui trazendo conhecimento e que tem coragem de dar voadora na galera da maromba, você pode me ajudar se tornando membro do meu canal. Você pode começar pagando R$ 4,99 por mês. Eu espero que isso faça sentido para você, que não faça falta para você, e você tem acesso a conteúdos exclusivos e você ainda pode tirar suas dúvidas. Porque quando você comentar nos meus vídeos do YouTube, vai aparecer uma estrelinha do lado do seu nome, eu vou lá e opa, esse aqui eu respondo para agradecer o seu apoio. Se você é estudante ou profissional da área da saúde, tem aqui o Nerdflix. O link para tudo que eu falei está no perfil, inclusive os estudos que eu citei, tá tudo aqui na descrição do vídeo e você pode correr atrás. O Nerdflix custa R$ 24,90 por mês e você tem acesso a mais de 200 aulas, tem aula nova toda semana e você ainda pode emitir certificado. Conhecimento é sempre o melhor investimento. Até a próxima!